Você sabe o que é doença celíaca? O nosso corpo, ele tem um exército, como se fosse um exército de soldados prontos a nos defender de algumas substâncias que nos fazem mal. Em algumas pessoas, esse exército, ele entra em ação quando essa pessoa consome uma substância chamada glúten. E o que é essa substância? Essa substância, ela é uma proteína presente em alguns alimentos. Essas pessoas que esse exército entra em ação contra o glúten, apresentam algumas reações. A pessoa se sente mal, fica um pouco mais fraca, às vezes apresentam um desconforto intestinal, como pode até ter uma diarreia, soltar o intestino, aparecer manchas pelo corpo. Então a gente chama isso de doença celíaca. 10 dicas para a alimentação do celíaco. 1. Exclua completamente o glúten. A pessoa ela deve evitar ou excluir totalmente o consumo de alimentos que contenham farinha, aveia, cevada e centeio. 2. Substitua as fontes de carboidrato. Alimentos como pães, bolos, biscoitos, massas, eles podem ser substituídos por outras preparações que contenham farinha de mandioca, farinha de arroz ou farinha de milho. E também numa refeição, outras fontes de carboidrato são os tubérculos e as raízes, como por exemplo o inhame, a mandioca, a batata doce. 3. Prefira alimentos in natura. Quais são esses alimentos? São as frutas, as verduras, os legumes, certo? Então, esses alimentos são importantes porque você sabe exatamente o que você está consumindo. 4. Evite consumir ultraprocessados. São aqueles alimentos que contêm uma grande quantidade de ingredientes na sua composição. Como eles têm uma grande quantidade de ingredientes, às vezes pode ter algum ingrediente que contenha o glúten. Então a gente não tem o risco de consumir o glúten nos alimentos ultraprocessados, ele é maior do que quando a gente consome os alimentos in natura ou minimamente processados. 5. Prepare seu próprio alimento. Uma pessoa que tem doença celíaca, ela precisa saber exatamente o que ela está consumindo. Quando a gente prepara uma refeição em casa, eu sei todos os ingredientes que estão sendo usados naquela refeição. 6. Evite frituras. O óleo que é utilizado para fritar algum alimento, ele pode ter sido utilizado para fritar um alimento que tenha glúten. E acontece o que chamamos de contaminação cruzada, que é o glúten que estava no alimento que foi frito anterior, fica naquele óleo e o próximo alimento acaba absorvendo. 7. Não exagere no sal, açúcar e gorduras. O sódio, gordura e açúcar, eles são ingredientes que, quando consumidos em alta quantidade, em grande quantidade, eles aumentam a chance das pessoas desenvolverem algumas doenças, como por exemplo a obesidade, a pressão alta, doenças do coração. 8. Planeje sua alimentação. Como é uma pessoa que vai precisar de um cuidado maior com o que está comendo, ela precisa ter um planejamento. Então, quais são, desde a sua compra no supermercado até o momento que eu vou preparar a minha refeição. 9. Observe o rótulo dos alimentos. Existe uma regra, uma normativa no Brasil que obriga as indústrias a declararem se existe glúten ali naquele produto ou se não existe glúten naquele produto. Então o rótulo ele é uma ferramenta muito importante para a pessoa que tem doença celíaca. 10. Varie sua alimentação. Com estas dicas, quem tem doença celíaca pode viver muito melhor.